Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A Embrapa está oferecendo um curso online de manejo hídrico na propriedade leiteira. A capacitação é gratuita e tem duração de 52 horas. O objetivo é qualificar agentes de assistência técnica e extensão rural, produtores e estudantes na gestão hídrica das propriedades do leite para uso racional da água e também a adequação ambiental da propriedade. As inscrições podem ser realizadas pelo link que está na sua tela. Levantamento apresentado na Câmara Setorial do Trigo da Secretaria da Agricultura aponta que há registro de perdas no trigo já colhido em algumas regiões do estado. Nesta safra, houve redução de 12% na área plantada, segundo a Emater. E os preços, conforme o CPEA, estão em queda. Por isso, o governo federal anunciou na última semana a compra de 200 mil toneladas de trigo pelo Mecanismo de Aquisições do Governo Federal, a AGF. A gente conversa agora com o presidente da Câmara Setorial do Trigo, Tarcísio Mineto. Tudo bem, Mineto? Tudo bem, Thaís? Mineto, esse anúncio de 200 mil toneladas pela Conab é suficiente para dar um respiro ao produtor gaúcho? Bom, Thaís, a avaliação da Câmara Setorial na reunião da Câmara na última semana é de que é louvável, sim, quando o governo pensa e quando os preços no mercado, que vários preços agrícolas aí estão bem aquém de patamares de anos e safras anteriores, não, o caso do trigo é isso também. É louvável, sim, a medida, só que no entendimento e na avaliação das entidades representativas, seja das cooperativas, dos cerealistas, das entidades de representação dos produtores, entenderam que o governo também, antes de anunciar as medidas, como a AGF, deveria ter consultado, inclusive, o setor, todas as entidades, para ver qual a medida mais apropriada para o momento, né, Thaís, dentro desse contexto. Eles entenderam como louvável, sim, qualquer medida de apoio, quando necessário, mas que essas 200 mil, que é a condição do Rio Grande do Sul, em função da estiagem, enchentes e, enfim, da dificuldade que os produtores ainda têm em relação aos passivos que está tratando disso, né, dos recursos, linhas de crédito para renegociação, que outros mecanismos também possam ser avaliados pela própria Conab, não só a AGF, até porque o AGF tem todo um complicador, né, bem complexo, porque é uma aquisição do governo federal essa medida, mas, de outra parte, você vai exigir que tenha armazéns credenciados e habilitados. E no Rio Grande do Sul, segundo a própria Conab, são 45 armazéns que estão lá inscritos e credenciados, mas habilitados mesmo só 16. E em determinadas regiões ainda do estado, o que dificulta, então fica complicado a operacionalização desse mecanismo como a AGF, aquisição do governo federal. Além do carregador custo e carregamento de estoque. Então, a Câmara entendeu, inclusive, para que seja encaminhado um expediente à Conab, ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, solicitando que o governo pense também em outros instrumentos, né, de apoio que possa dar liquidez e sustentação de renda aos fruticultores do estado do Rio Grande do Sul. Então, foi essa a deliberação, né, Thaís, que a Câmara tomou. Além da questão desse instrumento, e aí volto a repetir, eles entenderam que é positivo, é louvável a medida, mas que outras seriam, de repente, mais interessantes, que abrangeriam o maior número de produtores. E isso do AGF, a 200 mil toneladas, representaria em torno de 5%, né, da produção estimada do Rio Grande do Sul, da ordem de 4 milhões de toneladas. E quanto usa outros mecanismos de subvenção, tipo o PEP, ou só para citar exemplo, o PEP, daria para abranger aí em torno de 600 mil toneladas, o que daria um número maior de produtores que seriam contemplados, né, nessa medida de apoio à comercialização. E isso também pode gerar alguma expectativa quando são anunciadas algumas medidas, né? E o produtor fica esperando, né? Não comercializa ou fica, né, na expectativa. Então, tem todo esse contexto que foi avaliado nessa reunião da Câmara. Além da questão do instrumento de apoio à comercialização, como a AGF e outros, também, Thaís, a Câmara entendeu e solicitou, inclusive em determinadas regiões, só essa redução da qualidade em função do clima, que a Embrapa faça um estudo por que esses impactos aí da redução da qualidade pelo efeito climático, né? Mas isso que possa ser usado como orientação, né, da pesquisa para as próximas safras aí na produção de trigo no Rio Grande do Sul. Então, não é todo o trigo gaúcho que está com problema, sim, algumas regiões onde foi mais afetado pela questão de clima e então
que a Embrapa possa fazer essa avaliação aí, o porquê, né, desses impactos aí em relação à qualidade do trigo. É importante também entender a questão da diferença de preço, que dá mais de R$ 10 de diferença entre a cotação do trigo hoje e o preço mínimo da AGF, né, Mineto? Exatamente. Então, aí a aquisição por parte do governo, o governo anunciou que tem 261 milhões para adquirir essas 200 mil toneladas no estado do Rio Grande do Sul. E também aí tem outra questão do carregamento de estoque, por quanto tempo isso vai ficar estocado, não se sabe como é que vai ser a reação dos preços no mercado, né, Thaís? Então, essa diferença, sim, é da ordem de R$ 10 a saca, né? O preço mínimo hoje está 78,51 do trigo pão, né, tipo um. E o mercado está abaixo disso, então de 65 a 68, depende da região. Então tem todas essas questões aí que foi avaliado, né? E essa é a diferencial. E quando você pensa em outras medidas de subvenção, é que possa o governo gastar menos orçamento e abranger mais produtores, né, como beneficiário da política de apoio à comercialização. É dentro desse contexto que foi avaliado aí pelo setor produtivo, pelas lideranças aí da cadeia trigo hoje avaliando essas medidas que foram anunciadas no dia de ontem, da semana passada, desculpa, pela Conab. O produtor de trigo teve um ano muito bom ali em 2022. Como é que está a expectativa em termos de retomada com a entrada da safra? Existe alguma possibilidade ainda de mudança? Olha, após colheita, e essa é uma avaliação que a Câmara também fez, que diante dos fatos aí, se a própria pesquisa, né, que possa verificar qual é os problemas que tem gerado em termos de redução da qualidade por efeito climático, e que a gente sabe que esses efeitos pode ser decorrentes da questão de manejo, questão ambiente, né, e também da qualidade. Então, isso impacta na questão do produto trigo, né, para o mercado. Agora, se isso continuar assim, os preços defasados, a tendência é que nas próximas safras, já reduziu a área nesse ano em relação à safra de 2023, e você falou bem, 2022 foi um bom ano, uma safra boa, com qualidade boa, é o que o produtor espera, que possa ter liquidez na comercialização, boa produção, e que o clima possa ser favorável ao longo do ciclo produtivo do trigo e as culturas de inverno. Então, esse é o desafio. Mas a avaliação, inclusive, de parte das lideranças de cooperativas, cerealistas e das entidades, é que se continuar nesse ritmo, tendo preços mais defasados aí em relação a anos anteriores, o risco é sim de que na próxima safra a gente possa ter uma área menor do que essa que nós plantamos, da ordem de 1.300.000 hectares. E o que daria aí com um potencial de produção de 4 milhões e 100 mil toneladas. E na avaliação também dos integrantes da cadeia trigo, é de que talvez a gente não colha, chegue até os 4 milhões de toneladas em função de que o trigo foi plantado depois das enchentes, ali também teve também um período ali de dificuldades de plantio, enfim, e isso possa ter produtividades diferentes e que possa impactar no número final em relação ao volume de produção no Rio Grande do Sul, Thaís. Como é hoje a relação entre consumo e produção no estado? A relação, segundo, inclusive, na reunião, os representantes dos moinhos, dos sindicatos moinhos de trigo no Rio Grande do Sul, a demanda do Estado é da ordem de 2 milhões para a moagem dos moinhos gaúchos. E nós produzimos o ano passado 2,6, 2,8, e esse ano, se a expectativa é de 4, na ordem de 4 milhões de toneladas, ou seja, tem que sobra 2 ou para exportar ou para jogar para outras regiões do país. Então, também se pensou, a nível da Câmara, que no outros mecanismos de apoio à comercialização possa apoiar com subvenção para escoar esse produto para outras regiões, norte, nordeste, enfim, centro do país, que demandam trigo, né, que tem que importar. E segundo o representante dos moinhos de trigo no Rio Grande do Sul, o ano passado foram importados só pelo Estado, em função da questão da safra prejudicada, da ordem de mais de 500 mil toneladas. E que anos anteriores a gente tinha reduzido muito, estava sendo usado muito trigo gaúcho, que é o caso da safra 22. Então, esse é o momento. E a nível nacional também. Você vai se importar aí mais da ordem de 6 milhões de toneladas. E aí é um dispêndio de recursos aí de mais de 1,5 bilhão só com importações de trigo. Então, seria importante que a gente pudesse
com materiais, e por isso é importante também essa avaliação que foi solicitado à Embrapa, que faça um acompanhamento a cada safra, buscando a melhoria desses materiais, é o que vem ocorrendo, né? Mas aí tem um fator, né, Thaís? Que é a questão clima, né? Que é a questão ambiente, e que isso, o trigo é uma cultura de inverno, e sendo uma cultura de inverno, quando tem umidade, tem um clima desfavorável, é a decorrência do impacto da qualidade. Mas isso a gente tem percorrido aí as instâncias da pesquisa e tem sido melhorado. E mercado é mercado, mercado é commodities, né? Quando tem oferta em algumas regiões, aí o preço, a tendência é aquele ciclo, efeito serrote, é um ano de ciclo bom, outra safra de ciclo ruim, e nós estamos vivendo aí, nesse momento aí, um ano de preços aí não tão atrativos para os produtores de trigo. Tá certo, então, Tarcísio Mineto, presidente da Câmara Setorial do Trigo do Rio Grande do Sul, obrigada pela participação. Esperamos um retorno rápido aí para as demandas do setor. Obrigado, Thaís, e parabéns aí pelo programa. Você sempre aí divulgando notícias aí do campo aí que impacta diretamente aos produtores da economia gaúcha, né, Thaís? Então, o trigo é um cereal de inverno que é importante no ciclo de produção aí na rotação de culturas com as culturas de verão, porque ele dilui custos fixos, e ele também faz todo um contexto, né, de redução e aumenta a competitividade das culturas de verão, seja soja, seja milho. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a COP29 e no mundo agro, a enchente na Espanha já causa reflexos em outras regiões da Europa. É daqui a pouco. Estamos de volta com a Granja na TV. Uma pós-graduação pode ser o impulso que você precisa para a sua carreira. Já pensou então fazer duas? Presta atenção no recado da Ubra. Pós em dobro Ubra Pop, uma promoção imperdível para turbinar sua carreira. Fazendo a sua matrícula em uma pós-graduação EAD nas áreas de gestão e educação, você recebe outra totalmente gratuita. Essa é a sua chance de investir em 2 cursos pelo preço de um e crescer profissionalmente. Aproveite a oportunidade incrível de adquirir conhecimento em dobro com uma das melhores universidades do país. Estude com uma plataforma de ensino atual e inovadora, ideal para o seu smartphone, acompanhamento em todo o curso e a flexibilidade que só o EAD oferece, com aulas 100% online. Confira o regulamento em pós.ubrapop.com.br. Ubra Pop, o futuro começa aqui. Já começou a COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Baku, no Azerbaijão. A nova rodada de negociações globais em busca de manter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 1,5 grau, conforme o Acordo de Paris. Um dos principais objetivos é definir um novo valor e as fontes de recursos em substituição ao último acordo, que previa 100 bilhões de dólares anuais entre 2020 e 2025. O prazo para a atualização das ambições dos países em relação à redução das emissões dos gases de efeito estufa encerra-se em fevereiro de 2025, 9 meses antes da COP30, que será em Belém, aqui no Brasil. E o nosso comentarista de sustentabilidade, Domingos Velho Lopes, já está arrumando as malas para o Azerbaijão. É isso, Domingos? Bom dia, Thaís. Sempre uma satisfação estarmos na Granja na TV. E sim, exatamente, com as malas prontas, estamos indo já amanhã para Azerbaijão, acompanhando a nossa comitiva da CNA, liderada pelo competente presidente da Comissão de Meio Ambiente, presidente da Federação do Amazonas, o Munir Teixeira, e mais alguns presidentes de federação e a nossa equipe técnica de sustentabilidade, meio ambiente, jurídica, acompanhando para ter a presença efetiva do setor agropecuário na COP de Azerbaijão. Bom, Domingos, eu falei aí na abertura que os países têm até fevereiro do ano que vem para definir as novas metas aí de redução das emissões. O Brasil já fez o seu anúncio aí na última sexta-feira da redução de emissões. Como é que foi a tua percepção aí sobre os números apresentados? Sim, de fato, o Poder Executivo brasileiro, no final da semana passada, expôs e colocou as novas NDCs, que são os objetivos em relação ao ano de 2005
na redução das emissões de gases de efeito estufa. E estamos de 59% a 67%. Só que foi um número global, ele não setorizou, o trabalho não setorizou por indústria, por transição energética, por redução de queimas de combustíveis fósseis, ou pelo setor agro, ou pelo uso da terra ou desmatamento. Então, é um número ambicioso, o Brasil é o segundo país a dar esta informação, mas nós, do setor agrário, estamos muito confortáveis. Como a gente sempre comenta, Thaís, aos nossos ouvintes e assistentes, é de que a questão carbono para o setor agrário ela é extremamente uma oportunidade, porque nós temos condições efetivas de mitigar, de armazenar e de sequestrar carbono. E isto é uma prerrogativa do setor primário das economias. Então, nós não temos dúvida de que algumas dessas metas nós já são alcançadas, principalmente com os trabalhos que estão sendo realizados pelas universidades, pelos órgãos de pesquisa, que já demonstram que os nossos números são robustos e, principalmente, melhores e eficientes em relação aos dados que o IPCC se utiliza, que são do hemisfério norte. Nós, com essa agricultura e pecuária tropical e subtropical, ela já realiza o sequestro em diversas de suas cadeias produtivas. Agora, Domingos, qual vai ser a tua programação lá no Azerbaijão, né? Você tem alguma palestra, algum assunto que vai acompanhar com mais atenção? Sim, nós vamos acompanhar diversas pautas, em especial no dia 19, que é o Dia da Agricultura, na COP, mas nós estaremos acompanhando a questão do Pacto Global, o grupo de Sharm el-Sheikh e também o grupo do ICLEI, que traçam metas para as prefeituras e os estados ou as entidades subnacionais. Qual é o nosso objetivo? Claro, levar a formação e principalmente o entendimento do que é o grupo de Sharm el-Sheikh, que trata e versa sobre as atividades agropecuárias como solução às questões de a verificação dos acordos já existentes e os acordos que serão assinados no Azerbaijão, para que não interfira de forma negativamente na pauta agrária do país, principalmente nas consolidações de mercados, além de conferir todos os itens que falam das metas de financiamento, ou seja, acompanhar os fundos de investimentos que são os responsáveis que irão financiar a todas as pautas que versam sobre a possibilidade da redução de emissões. Ou seja, estaremos atentos às pautas agrárias para que o mercado brasileiro e gaúcho, em especial, esteja sempre louvado e principalmente enaltecido como uma solução e não jamais como um problema na questão das emissões de gases de efeito estufa. Agora, antes da gente encerrar, Domingos, o Brasil, em termos de governo brasileiro versus a participação privada brasileira, tendo sempre esse olhar aí, é claro, do agro, né? Como é que você faz o balanço aí dessas participações pelo que se tem até agora? O que nós observamos é que cada vez mais a iniciativa privada, através de suas diversas confederações e todos os segmentos produtivos, se alia à pauta pública, à pauta do Itamaraty, à pauta dos ministérios e do governo federal como um todo, na consolidação do que é o Brasil como transição energética e produção de agricultura e pecuária de baixo carbono. Bom, a gente teve um probleminha com a imagem do Domingos aí, mas o recado está dado, né, Domingos? É importante essa participação privada cada vez maior aí nas discussões relativas à redução de emissões e o governo brasileiro também levando lá o seu recado. E a gente espera na semana que vem a tua participação direto de Baku, então, do palco aí da COP29, com mais informações sobre esse tema tão importante para o mundo e especialmente para o agro brasileiro. De fato, estaremos lá diretamente de Baku, Azerbaijão, na defesa do agro, da pecuária e principalmente dos interesses nacionais sob o ponto de vista de resiliente ambientalmente falando e principalmente segurança alimentar, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Então, de lá faremos um belo programa com certeza semana que vem. Obrigado, Thaís, pela oportunidade, um grande abraço aos nossos ouvintes. Obrigada, Domingos, e uma boa viagem para você.
Por falar em COP29, mudanças climáticas, nós já falamos aqui no programa sobre o efeito das mudanças climáticas na produção agrícola da Espanha. A recente enchente que atingiu o país já causa problemas no abastecimento em outras regiões na Europa. Quem fala com a gente agora sobre esse assunto é o nosso correspondente na União Europeia, Leandro Mariani Mitman. E aí, Leandro, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Vamos trazer essas notícias nada boas aí da Espanha, mas é importante que a gente fale sobre o que está acontecendo por aí também. Começou ontem no Azerbaijão essa conferência do clima da ONU, um assunto que eu quero trazer aqui também, na semana que vem, né, esperei começar as discussões, lembrando que tem uma presença bem importante do agro brasileiro nesse evento. Aliás, né? Leandro, só te interrompendo, conversamos agora há pouco com o nosso comentarista de sustentabilidade, Domingos Velho Lopes, falando justamente sobre a COP, e ele está embarcando, vai acompanhar o Dia do Agro lá na COP29, que é a próxima terça-feira, o próximo dia de comentário dele, inclusive. Mas siga lá. Ótimo, acho ótimo, porque eu já estou colhendo aqui, digamos assim, alguns efeitos práticos das mudanças climáticas. A gente vem abordando aqui seguidamente, né? Mas especificamente sobre a Espanha, que uns dias atrás teve aquele dilúvio lá em Valência, com mais de 200 mortes. O último número que eu vi eram 211 mortes e 89 desaparecidos, então soma-se 300 pessoas aí, né? Mas, enfim, que é a pior parte de um evento climático drástico desse. Mas tem a outra parte, que é o agro espanhol foi bastante atingido. Lembrando que a Espanha é tida como o pessoal chama de o pomar da Europa. Ela produz frutos suculentos, que eles chamam, mamão, papaya, deixa eu ver aqui, mas banana, manga, abacate, e essa região aí é uma região agrícola bastante produtora de Valência, e aí eu já fui procurar um pouco aí do que a imprensa europeia tá publicando aí sobre os efeitos na Europa, na Espanha, digamos assim, no urbano da Europa em relação a isso. Já se fala aí que isso pode... eu vi no Euronews, aí, é um canal de TV aí que abrange toda a Europa. As inundações mortais da Espanha podem vir a ameaçar as cadeias de abastecimento alimentar em todo o país e na Europa em geral. Então, se fala aí de regiões como o próprio Reino Unido, aí, que é bastante suprido aí com frutas e hortaliças da Espanha, de ter problemas de escassear alimentos, assim, que não vão ser, que se perderam, são safras que se perderam, e ao final ainda quero trazer uns números aí do que já se levantou lá de perdas, né? Mas agora estou falando de efeitos, assim, para toda a comunidade europeia. E aí a questão, tipo assim, me chama a atenção as definições. Catástrofe agrícola na Espanha pode ter impacto nos corredores de fruta e legumes dos supermercados britânicos, como estava falando da Inglaterra, né? Sim. Lembrando, né, que a gente está falando dessa enchente, né, mas a Espanha já vem com problemas graves aí na produção agrícola por causa de secas. E digamos, então, teve a seca, agora teve essa, digamos assim, essa enxurrada gigantesca aí que abalou toda a cidade de Valência, a questão urbana, mas chegou no campo também. Pois é, Leandro, e a gente dá para fazer uma comparação, digamos, com o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que enfrentou aí 3 anos de estiagem, agora uma enchente fortíssima, mais ou menos o mesmo cenário, né? É o mesmo cenário, foi por isso que eu trouxe até esse assunto para hoje, assim, porque tem aquelas perdas impactantes, aí se fala em 1 bilhão de euros só em Valência, os danos à agricultura, 1 bilhão de euros, então dá mais de 6 bilhões de reais. Aí se perdeu plantação, infraestrutura, maquinário, veículos, fazenda, gado, viveiros, deslizamentos de terra, fizeram os campos inteiros desaparecerem. Uma associação aí de produtores de Valência fala. É exatamente o que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, né? E aí tem números, assim, eles já conseguiram fazer levantamentos de números que abalou toda a infraestrutura. Mas tem um outro problema, assim, esse foi o problema, como eu disse, do impacto. O que se sentiu, essas perdas, já fala-se 1 bilhão. Danos a lotes devido à asfixia de raízes, que exigirão replantio para sustentar a atividade agrícola. Soma 85 milhões de euros, assim. Vai ter que ter replantio, ou seja, se atinge também esse tipo de catástrofe, assim como aconteceu na agricultura gaúcha, se atinge solo, ou seja,
não é uma situação de que há uma perda, de alguma forma se substitui essa infraestrutura, os animais, e a vida segue. Não, eles vão ter muitos problemas no agro aí, por essa questão que os gaúchos sentiram muito aí, de perdas de camadas de solo, de raízes de árvores aí, que apodreceram, árvores frutíferas, que apodreceram, ou seja, o que aconteceu lá na Espanha, quando aconteceu no Rio Grande do Sul, tem efeitos, digamos assim, que se espicha um pouco, não é uma situação que se resolve aí com apoio de governo, com a própria resiliência dos produtores rurais. Precisa de tempo, né? Exatamente, isso me marcou e eu trouxe esse assunto justamente porque tem digamos assim, essa semelhança com o Rio Grande do Sul e tem semelhança, digamos assim, tem algum tipo digamos assim, de relação com o que está acontecendo a partir de ontem no Azerbaijão, que é a questão do evento sobre o clima. A gente sabe que isso que essa questão do clima tem uns efeitos assim danosos para toda a população, sobretudo em meios urbanos, mas na agricultura, com essas perdas aí, digamos assim, até estruturais que causam para o produtor aí. Então, é um assunto que sempre merece aí ser trazido. Os espanhóis sentiram que agora, 6 meses depois do que os gaúchos sentiram aí lá em maio, Thaís. Pois é, e o Domingos falava agora há pouco que o agro, no caso, o agro brasileiro, está tranquilo em relação ao cumprimento das metas que o Brasil está colocando, porque é um setor que já vem trabalhando nesse sentido. Aí na Europa, possivelmente, o pessoal vai ter que trabalhar mais no segmento do agro para garantir essa redução, né, Leandro? Exatamente. Quando alguém faz uma comparação do que o agro brasileiro preserva em comparação ao agro europeu, é um disparate, assim. O agro brasileiro, ele já vem atingindo algumas metas, ou vem buscando atingir algumas metas, enquanto o agro europeu ainda, ele de certa forma, é um pouco tradicional, assim. Eles não têm muita intenção aqui de atender algumas, digamos assim, algumas exigências internacionais de ONU e alguma coisa nesse sentido. Inclusive, lá no início do ano, em fevereiro, houve um levante de todo o agro europeu, já que se exigiu dos produtores europeus, digamos assim, algumas normas novas, diferentes, de preservação ambiental. Esse é também um assunto muito interessante para a gente trazer aqui. É verdade, o choro deles para preservar 4%, enquanto aqui o mínimo é 20%, né, Leandro? 20% a 80%. Obrigada por hoje, a gente se encontra na quinta-feira. Até aqui. E a Granja na TV de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã com muito mais agro para você. Até lá!